Olá, tudo bem? Aqui é a Ana do Mais Aprendizagem e, apesar de parecer, hoje não é um vídeo de perguntas e respostas. É uma videoaula normal mesmo, mas que foi sim motivada por uma pergunta que me fizeram no blog. E a pergunta é a seguinte: o método SQ3R funciona? Eu fiquei pensando como que eu ia responder essa pergunta. E cheguei à conclusão que, antes de respondê-la, eu tinha que explicar o que era o método SQ3R, porque senão a maioria das pessoas não ia entender a resposta. Então, vamos lá. Essa é uma videoaula em que eu vou explicar o que é o método SQ3R. É uma técnica de estudo muito interessante. Então, vamos ver depois da vinheta. Então vamos lá. O que é a técnica SQ3R? Essa é uma técnica de estudo muito utilizada nos meios acadêmicos americanos e sugerida para alunos que estão ingressando na universidade para ser um método de estudo para livro-texto, para artigos, sejam eles artigos técnicos, artigos científicos, tá? E como é comum nos Estados Unidos, eles gostam muito de transformar tudo em acrônimo. Então, esse SQ3R é um acrônimo para as seguintes palavras em inglês. Então, esse acrônimo SQ3R, ele define as etapas da técnica. Então, em inglês é o seguinte: S de survey. Survey é uma pesquisa, mas uma pesquisa por alto, tá? O Q vem de question, que é questionar, ou seja, você vai fazer uma pesquisa por alto e depois fazer um questionamento em cima daquele material que você quer estudar. Os 3 R's, eles são de read, que é ler, então esse é um momento em que você vai ler mais profundamente o texto, recite, que é recitar, e review, que é revisar. Tá? Então, essas são as etapas da técnica. Bom, aí eu resolvi colocar a minha criatividade para funcionar e tentar transformar esse acrônimo em palavras em português. Algumas são fáceis, mais ou menos diretas, e outras nem tanto. Mas eu acabei conseguindo e eu acho que ficou bem explicativo as palavras que eu usei para transformar esse acrônimo numa coisa em português. Então vamos lá ver como que ficaram essas palavras e detalhar um pouquinho mais o que cada etapa prevê no seu momento de estudo. Então a primeira etapa é a etapa survey. Essa palavra já foi o primeiro desafio que eu enfrentei, porque survey, se eu for fazer uma tradução literal, é pesquisa, tá? Mas, na verdade, é uma pesquisa que você faz por alto. Então, eu resolvi usar a palavra sobrevoe. Sobrevoe o material. A ideia dessa etapa do estudo é você obter uma visão geral daquilo que você vai estudar. Lembra que a gente está estudando uma técnica para trabalhar com livros didáticos, que normalmente tem muitos títulos, subtítulos, figuras, gráficos, as legendas dessas figuras e desses gráficos. E você pode, além de ler todas essas coisas, se você quiser ir mais a fundo, também ler o primeiro e o último parágrafo de cada texto, ou de cada seção, eventualmente algum pelo meio que te chamou a atenção por algum motivo. E você pode ler também os exercícios que são propostos no final do capítulo, se o livro tiver exercícios propostos. Então, essa é uma etapa que a chave de fazer essa etapa bem feita é o seguinte: ela tem que ser rápida, porque você não pode tomar todo o seu tempo só fazendo uma visão geral do assunto, sem aprofundar. E a ideia dela é despertar a sua curiosidade para o assunto, tá? Você tem uma vaga noção do que vem pela frente e dá aquela vontadezinha de entender um pouco melhor. A segunda etapa do SQ3R, então, é a etapa de questionar.
essa etapa para você atiçar ainda mais a sua curiosidade e te dar uma clareza maior do que tipo de informação você está buscando naquele texto, na hora que você for ler. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar títulos e subtítulos e tentar ver que tipo de pergunta poderia ser feita a partir dali. Você pode se perguntar o que eu já sei sobre esse assunto. Você pode se perguntar o que eu acho que eu vou descobrir a mais aqui. Tenta fazer um exercício de imaginação. Tá? Tudo isso vai atiçando a sua curiosidade e preparando o seu cérebro para receber melhor a informação que você vai realmente aprofundar na próxima etapa. A próxima etapa é a etapa de leitura, mas como leitura começa com L e eu queria uma palavra que começasse com R para manter o acrônimo, eu usei a palavra releia. Por que releia? Porque quando você está lá na primeira etapa de sobrevoar o assunto, você já leu bastante coisa. Você já leu alguns parágrafos, você já leu as figuras, você já leu os quadros ilustrativos, as perguntas do capítulo. Então, você já fez uma espécie de leitura rápida. Agora você vai reler. E, na verdade, essa releitura ela vai ser completa e, de preferência, bem ativa. Uma coisa que eu faço para que essa leitura seja bem ativa é marcar palavras-chave. Não ficar marcando o texto todo, grifando o texto todo, mas só marcar algumas palavras-chave que me chamam a atenção, sempre levando em conta os questionamentos que a gente fez na etapa anterior. A próxima etapa, em inglês, chama recite. Mas o recite não é simplesmente recitar. Não quer dizer que você tem que pegar o material e falar sobre ele de alguma maneira, repetir o material ou repetir um resumo. Não é bem assim que funciona. A ideia é que você reproduza esse material de alguma forma que seja sua. Então, falar sobre ele é uma opção. Resumir por escrito é outra opção. Parafrasear alguns elementos mais importantes também é uma outra opção. Para quem não sabe, parafrasear é dizer a mesma coisa com outras palavras. Ou seja, você vai usar as suas palavras, como você entende. Criar uma estrutura de tópicos que estão sendo discutidos ali naquele material também pode ser uma forma de reproduzir. Tá? Você nunca vai querer reproduzir tudo, porque senão vai tomar muito tempo. Tá? Mas a minha forma preferida de fazer a reprodução daquilo que eu li é mapas mentais. Tá? Então, se você fez as anotações, né, fez os grifos das palavras-chave durante a leitura, tanto a leitura inicial da parte de sobrevoo quanto a releitura, você vai ter todo o material que você precisa para montar um excelente mapa mental. E mapa mental estimula o raciocínio e tal, tem uma série de vantagens cognitivas aí que você ganha com ele. Então, normalmente, nessa fase, o legal é usar mapa mental. Tá? O mais eficiente seria usar mapas mentais, pelo menos na minha opinião. Tá? E, finalmente, o último R é o R de revisar. Aí, você vai ter que revisar aquilo que você criou. Ou você vai revisar um resumo que você escreveu, ou você vai revisar as coisas que você grifou, ou, idealmente, você vai revisar o mapa mental que você criou na fase de reprodução. Tá certo? Então, essas são as 5 etapas que, segundo o método SQ3R, são fundamentais para que você faça um bom estudo de um texto técnico, de um livro-texto, de um material de nível universitário. Bom, vocês já sabem que eu não sou adepta de videoaulas muito compridas, porque eu acho que não são eficientes do ponto de vista da aprendizagem. Então, eu vou encerrar essa explicação do método SQ3R por aqui. Tá? Ficou uma explicação bem teórica, mas eu acho que deu para pegar o espírito da coisa. O que eu vou mostrar na próxima videoaula é uma gravação em que eu estou estudando um texto por meio do método SQ3R. E aí você vai ver a minha mão passando e fazendo as coisas que têm que ser feitas até a gente chegar num mapa mental, que, como eu disse, é a minha forma preferida
de fazer a reprodução. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula. E enquanto isso, eu gostaria que você postasse lá no blog, se você está vendo no YouTube, as perguntas ou dúvidas que tenham ficado sobre o método, tá ok? Ou o que você acha da pergunta que motivou essa aula. Esse método funciona ou não funciona? Tá? Isso eu vou responder na terceira videoaula, tá? Depois que a gente tiver entendido direitinho o método. Então, até a próxima.